Respire fundo agora. Sinta a quietude deste momento se instalar. Permita que a palavra Apocalipse chegue até você. Que imagens ela conjura na sua mente? Para muitos, essa palavra evoca uma imagem poderosa e muitas vezes aterrorizante. Caos, destruição, um julgamento final assustador. Somos constantemente bombardeados por interpretações que parecem nos paralisar diante de um futuro incerto, um destino do qual não podemos fugir. E é compreensível que essa visão gere uma angústia silenciosa, uma sensação profunda de impotência diante de algo tão grandioso e aparentemente destrutivo. Mas e se o real significado por trás dessa palavra ancestral, que tanto poder tem sobre o nosso imaginário, fosse algo completamente, radicalmente diferente daquilo que nos acostumamos a temer? E se a revelação final não fosse tanto sobre o fim do mundo lá fora, com cataclismos e destruição em massa, e sim sobre o despertar do mundo aqui dentro, no mais profundo do nosso ser? Este vídeo é um convite para desvendar o Apocalipse para além do sensacionalismo, para remover os véus que cobrem a verdade, encontrando uma revelação que não aterroriza, mas liberta e empodera a alma para viver plenamente, mesmo em tempos de mudança. Há uma promessa oculta no próprio título deste vídeo, a ideia de um desvendar, de algo que talvez ninguém te contou dessa forma, sugerindo que a interpretação literal e assustadora que domina o imaginário coletivo pode ser apenas uma camada superficial, ocultando uma verdade mais profunda e transformadora que reside no cerne da mensagem original. Essa compreensão mais profunda não é nova. Ecoa a sabedoria dos que viam além, mestres espirituais e líderes religiosos, desde os primeiros intérpretes das Escrituras até místicos contemporâneos. Eles compreenderam que os textos sagrados frequentemente usam uma linguagem carregada de simbolismo e alegoria para descrever realidades internas, processos de transformação na consciência e dinâmicas universais, e não apenas para predizer eventos literais futuros. Pense na analogia de Orígenes de Alexandria, que defendia fervorosamente a interpretação espiritual das Escrituras em detrimento da literal, buscando o espírito que vivifica a mensagem. Ou na forma como Jesus ensinava, usando parábolas para revelar verdades profundas, verdades que permaneciam ocultas para aqueles que olhavam apenas para a superfície das palavras, sem buscar o sentido mais elevado. Eles nos convidam, e nós te convidamos agora, a buscar esse espírito que vivifica, a ir além da letra que por si só pode parecer pesada e até matar a esperança, para encontrar a vida e a luz da revelação. E então começamos a desvendar. Apocalipse não significa primariamente o fim do mundo, mas a revelação do ser. O sentido simbólico profundo dessa palavra ancestral é libertador. O que a palavra Apocalipse realmente significa, na sua origem grega, apocalipsis, é revelação, é desvelar, é o ato de tirar o véu que encobre a verdade. O Apocalipse, portanto, não é inerentemente sobre destruição final, mas sim sobre a remoção de véus, os véus da ilusão que criamos sobre a realidade, os véus do ego com suas identificações limitantes, os véus das crenças que nos aprisionam e impedem de ver além. É um processo que visa revelar a verdadeira natureza da realidade, a natureza intrínseca do universo e a verdadeira natureza do nosso eu divino, a essência espiritual que somos para além da personalidade. Compreender isso nos permite ver como o caos externo que presenciamos, as turbulências e crises em escala global, refletem um fim de ciclo que também é interno e coletivo. É uma dança entre o micro e o macro. Os períodos de crise externa, de aparente colapso, podem ser o reflexo, em larga escala, de um processo necessário de dissolução de antigas estruturas,
estruturas mentais que não nos servem mais, estruturas emocionais rígidas, sistemas sociais e espirituais obsoletos. É um movimento natural que prepara o terreno para que uma nova consciência possa emergir, tanto individualmente quanto coletivamente. O erro invisível em tudo isso é focar a nossa atenção e a nossa energia apenas nos sinais externos da destruição, nos acontecimentos do mundo lá fora, sem perceber que o processo mais profundo de revelação e de transformação está acontecendo simultaneamente, agora mesmo, dentro de nós e através de nós, a cada respiração, a cada escolha. Mas apesar dessa verdade libertadora, as armadilhas psicológicas que projetam o medo no fim dos tempos são poderosas e nos mantêm presos. Por que focar obsessivamente no fim do mundo te prende em uma baixa frequência vibracional? A neurociência do medo e da sobrevivência explica: nosso cérebro, programado para detectar e responder a ameaças para garantir a nossa sobrevivência física, nos leva a hiperfocar em perigos potenciais. A narrativa apocalíptica externa, com suas imagens de catástrofe iminente, torna-se um espelho conveniente e seguro para nossos medos internos mais profundos. O medo da perda, o medo da impotência diante do incontrolável, o medo de não ter controle sobre o futuro. Projetar esses medos em um cenário externo nos aprisiona em uma frequência vibracional de ansiedade, de apreensão e de baixa energia que, pela lei da atração, pode sim atrair mais experiências e circunstâncias que ressoam com esse estado de medo, criando um ciclo vicioso. Conectada a isso está a necessidade, muitas vezes inconsciente, de controlar o futuro, uma necessidade que sabota a nossa paz no presente, o único lugar onde a paz real pode ser encontrada. A urgência em decifrar profecias, em prever eventos futuros com exatidão, é uma manifestação clara desse medo de não ter controle sobre o que virá. Essa energia de controle, paradoxalmente, nos desconecta da única esfera onde temos poder real e transformador. O momento presente e o cultivo do nosso estado interno, a nossa vibração. É preciso ter um cuidado atento com a falsa espiritualidade da profecia, aquela armadilha sutil onde nos sentimos espirituais ou informados, por consumir e compartilhar conteúdo focado em predições catastróficas, em teorias sobre o fim que apenas alimentam o medo. Essa energia, desviada para a especulação e para o medo, poderia estar sendo usada de forma muito mais poderosa e construtiva para o trabalho interno de autoconhecimento e cura, para a prática compassiva no presente e para a cocriação ativa de uma realidade mais elevada agora. E o que dizer sobre o temido julgamento final? Olhando através das lentes da lei da atração, podemos desvendar esse conceito não como uma punição arbitrária, mas como um processo contínuo de causa e efeito. O que a lei da atração nos revela sobre colher o que se planta, se aplica em uma escala muito maior, em uma escala universal. O conceito de julgamento, nesse sentido mais profundo, não é a ação de uma divindade externa punindo caprichosamente, mas sim a manifestação inevitável das consequências energéticas e coletivas das escolhas que fazemos, tanto individualmente quanto como humanidade, escolhas que são baseadas no medo ou no amor, na separação ou na unidade. É a pura aplicação do princípio universal, da semeadura e colheita em uma escala ampliada, um acerto de contas energético que reflete a frequência que emanamos. Isso nos leva à compreensão profunda de por que a verdadeira purificação, aquela associada aos tempos apocalípticos de transição, começa invariavelmente na consciência individual dentro de cada um de nós. A purificação nesses tempos não se trata apenas de eventos externos de limpeza ou destruição, mas de um chamado urgente e inescapável para a purificação interna,
a liberação consciente de padrões tóxicos de pensamento, de crenças limitantes que nos prendem ao passado e de emoções de baixa frequência que contribuem para o caos interno e, consequentemente, para o caos no mundo externo. É hora de desmistificar os mitos sobre o julgamento como uma condenação final e irrevogável. Em vez disso, podemos reenquadrar o julgamento como uma poderosa oportunidade de reorientação, um chamado para despertar para a nossa responsabilidade energética individual e coletiva e para alinhar-nos conscientemente com as leis universais de causa e efeito e de atração. Não é sobre ser julgado por um poder externo, mas sobre um auto-julgamento consciente que nos impulsiona a mudar a nossa frequência e, consequentemente, o nosso destino. Olhando o fim dos tempos, sob essa luz de revelação, percebemos que, longe de ser um período de desespero, é uma oportunidade de ouro, uma chance única para a alma evoluir e cocriar. É notável como os grandes desafios da vida, tanto pessoais quanto coletivos, aceleram a nossa evolução espiritual. Períodos de crise intensa e fim de ciclos, sejam eles vividos em nossa própria vida ou em escala planetária, atuam como potentes catalisadores de crescimento. A pressão externa, por mais dolorosa que seja, força o colapso daquilo que é falso, daquilo que é superficial em nós e na sociedade, impulsionando um crescimento espiritual acelerado e promovendo uma reavaliação radical do que realmente importa, do que tem valor eterno. E dentro dessa aparente crise, reside um potencial criativo imenso, escondido na crise do fim dos tempos. Em vez de sermos paralisados pelo medo e pela incerteza, a vasta energia que é liberada pelo colapso de velhas formas pode ser conscientemente canalizada para a cocriação ativa de novas realidades, realidades alinhadas com uma consciência expandida, com valores mais elevados e com uma frequência mais luminosa. Este momento é o momento de manifestar ativamente o céu na terra, de trazer o divino para a experiência humana. Há um desperdício de potencial imenso, uma grande perda de energia e de oportunidade que ocorre quando ficamos presos na lamentação sobre o fim, no medo do que está por vir, em vez de usar a urgência inerente a esses momentos como um trampolim poderoso para a transformação pessoal e para a contribuição consciente na transformação coletiva. E assim, chegamos à compreensão de que a nova terra, o paraíso redescoberto, não é apenas um lugar ou um tempo futuro para onde seremos transportados passivamente, como em um passe de mágica. É uma realidade que está sendo ativamente construída, cocriada, agora, e a sua frequência interior é a chave mestra dessa construção. É por isso que a sua frequência vibracional é mais importante neste momento do que qualquer profecia externa sobre o fim. A nova terra, mencionada em Apocalipse 21:1, é, antes de tudo, um estado de consciência, um estado de ser que se manifesta em uma realidade. Seu estado interno, a frequência com que você vibra, seja medo, ansiedade ou amor, paz, gratidão, é a sua contribuição mais poderosa e ativa para a transição coletiva que estamos vivendo. A lei da atração, que opera em nossas vidas individuais, também opera na escala da consciência coletiva. É realidade que experimentamos coletivamente, a qualidade do mundo em que vivemos, é, em parte, a soma energética e vibracional das consciências individuais que o compõem. Ao elevar a sua própria frequência, intencionalmente, através da prática do amor incondicional, da compaixão genuína, da gratidão profunda e de uma fé inabalável, você se torna um ponto de luz radiante, um farol que irradia essa frequência elevada e influencia positivamente o campo coletivo. Sua luz contribui para a manifestação de uma realidade mais elevada para todos. Para ancorar a frequência da nova terra em você, há um exercício prático, uma prática intencional poderosa. Feche os olhos suavemente.
Respire calma e profundamente, sentindo a tranquilidade que se instala com cada expiração. Imagine uma luz dourada e brilhante, pulsando no centro do seu peito, no seu coração. Sinta essa luz se expandindo, tornando-se cada vez maior, vibrando alto com a frequência pura do amor incondicional, da paz profunda, da gratidão transbordante, da esperança inabalável. Visualize essa luz individual se conectando com a luz de outros corações ao redor do planeta, formando uma rede radiante de luz que envolve a Terra. Sinta a nova Terra não como um conceito distante, mas como um estado de ser que você pode acessar e sustentar agora, e irradie essa frequência poderosa para o campo coletivo, contribuindo ativamente para a mudança. E assim, chegamos à revelação que verdadeiramente liberta, a paz no olho da tempestade. Esta jornada de desvendar o Apocalipse nos tira do medo da destruição externa e nos leva à compreensão profunda da revelação e da transformação que acontece no nosso interior e, consequentemente, no coletivo. Reafirmamos com a certeza que vem do coração que o fim dos tempos, longe de ser o fim de tudo, é, em sua essência mais pura, o fim de um ciclo baseado no medo, na ilusão e na separação. E é o alvorecer glorioso de uma nova era, uma era baseada na consciência expandida, no amor incondicional e na unidade de tudo o que é. Um processo que não está por vir, mas que já está em pleno e poderoso movimento agora. A promessa de Jesus ressoa em João 14:27, trazendo um bálsamo para a alma. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a garantia de uma paz interna, uma serenidade que reside no centro do nosso ser e que transcende qualquer caos ou turbulência externa que possamos enfrentar. E a verdade de que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a prevaleceram. Em João 1:5, nos lembra que, em meio a qualquer fim dos tempos, em meio a qualquer desafio ou aparente escuridão no mundo, a luz da consciência, a luz divina que reside em você, é invencível, não pode ser apagada. Encontramos a âncora inabalável que a alma busca em Salmos 46:1-2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Essa conexão divina é o nosso porto seguro, independentemente das circunstâncias externas, da força da tempestade lá fora. Portanto, a conclusão mais poderosa e libertadora de todas é esta: o Apocalipse não é algo a ser temido e esperado passivamente, com apreensão e impotência. É, sim, um processo a ser compreendido em sua profundidade, a ser navegado com consciência e coragem, e, mais importante, a ser ativamente influenciado a partir do poder transformador que reside, agora, dentro de você. A verdadeira revelação, a Apocalipse que muda tudo, é a revelação do seu próprio poder espiritual, da sua própria luz, da sua capacidade de cocriar a realidade a partir de um estado de ser alinhado com o divino. Que véu você escolherá remover hoje para revelar a luz que reside em você e contribuir para a nova terra? Lembre-se sempre, em cada passo da sua jornada, em cada respiração consciente, você não está sozinho. O universo te escuta. Gratidão por desvendar este mistério profundo comigo.